Olá pessoal, tudo bem? Anteriormente em Cinesiologia e Biomecânica, nós estudamos sobre os conceitos de cinesiologia, os conceitos de biomecânica, também o conceito de cinética e cinemática, e estudamos também os macromovimentos. Agora nós iremos estudar sobre os planos de movimento. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem, pipolhos? Então, vamos estudar sobre planos de movimento. E o que são planos de movimento? Para que servem? Quantos são? Vamos lá? Olha só, nós temos 3 planos de movimento. Vamos para a lousa. Exatamente, olha aqui. Nós temos 3 planos de movimento. Nós temos o plano frontal, nós temos o plano sagital e também temos o plano horizontal. Sim, você que deve estar pensando assim, poxa, mas eu conheço esses planos. Claro, você conhece. Se você assistiu a segunda aula de anatomia do canal 70/7, lá nós falamos sobre os planos de delimitação e falamos dos planos de secção. Esses que estão aqui, que nós chamamos de plano de movimento, são os mesmos planos de secção. Qual é a diferença? É o olhar. Nós aqui não estamos olhando para o plano de secção como um plano que vai cortar o corpo em 2 partes. Mas estamos olhando para os planos, de secção como planos de movimento, ou seja, por onde o movimento vai passar de forma harmoniosa. Como assim? Se nós pegarmos um caderno ou uma agenda como essa aqui, ela é plana, não é plana? Pois bem, o movimento ele tem que acontecer de forma harmoniosa com esse plano de movimento. Como? Paralelo. Paralelo. O movimento não pode fazer isso, senão ele bate no plano. Ele não pode fazer isso, ok? Ele tem que fazer esse movimento aqui, porque é um movimento paralelo. Então, quando o movimento for paralelo ao plano, esse movimento está dentro desse plano. Fácil? Mais ou menos? Vamos dar continuidade? Olha só, para entender bem esse plano de movimento, que é utilizado para estudar os movimentos, para estudar os movimentos articulares, intraarticular, macromovimentos, saber cadeia cinética aberta, fechada, identificar esses planos de movimento é bastante importante. E para poder entender bem esse plano de movimento, nós temos que estudar o eixo. Então, vamos para a lousa que eu vou te mostrar isso, ok? Vamos lá. Opa, vamos mostrar aqui. Deixa eu ficar a tela branca. Pois bem, o que é o eixo? Eixo é uma estrutura cilíndrica. Deixa eu apagar aqui primeiro essa bagunça que ficou. Eixo é uma estrutura o quê? Cilíndrica, ok? É uma estrutura, assim, cilíndrica, tá? Essa estrutura cilíndrica, ela gira em torno de si mesmo. Esse movimento do eixo, que é girar em torno de si mesmo, tem um nome. Chama-se movimento de rotação, ok? Nós estamos estudando, então, o eixo. Então, esse aqui é o eixo. O eixo também tem 2 extremidades. O eixo tem um formato cilíndrico. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essas características, vamos listá-las. Então vamos lá. Características de quem? Dos eixos. Então vamos lá, a primeira característica do eixo tem um formato que? Cilíndrico. Segunda característica do eixo, ele realiza apenas um único movimento, que é o movimento de rotação. Pessoal, olha para os meus olhos azuis. Ele só faz esse movimento, que é o movimento de rotação. Que é esse movimento aqui, ó,
de girar em torno de si mesmo, ok? É só esse movimento que ele faz. Não inventa nenhum outro tipo de movimento que não existe. É só esse movimento de girar assim, nesse sentido. Horário, anti-horário. Fechou? Beleza. Outra característica do eixo seria qual, hein, pessoal? Seria que o eixo tem quantas extremidades? Tem duas extremidades. Ok ou não? Desculpa pela letra aí, hein? Além disso, o eixo, ele recebe um nome. E o nome do eixo tem a ver com quem? Com os planos de delimitação, no qual ele forma um ângulo de quanto? De 90 graus. Pessoal, aí é que está a confusão. Porque, veja, o eixo, ele forma um ângulo de 90 graus com os planos de delimitação. E também forma um ângulo de 90 graus com quem? Com o plano de movimento. Então guarda isso, é a primeira dica. O eixo forma sempre com a outra estrutura um ângulo de 90 graus. Fechou? Beleza? Vamos entender como isso funciona na prática. Vamos colocar aqui no quadro. Vamos chamar o nosso amigo imaginário, que é o Juquinha. Ele vem todo feliz porque ele gosta muito de participar da aula. Ok? E aqui está o nosso amigo imaginário Juquinha. Para quem não lembra, os planos de delimitação são 7. Ok? 7. Vamos lá. Nós temos o lateral direito, lateral esquerdo, superior, inferior. Nós temos o anterior, o posterior e o medial. São 7. Esses planos não cortam, eles delimitam. Vamos aqui usar o desenho do Juquinha e colocar alguns planos de delimitação. Vamos lá. Aqui, ó. O que passa aqui em cima é chamado plano superior. O que passa aqui embaixo é chamado de plano que? Inferior. O que passa aqui lateralmente ao corpo chama-se lateral. O que passa pela outra lateral do corpo também recebe o nome de lateral. Em anatomia, nós não podemos ter dois nomes iguais. Então, essa aqui é a parte direita do Juquinha, então lateral direita, e aqui é a parte esquerda, lateral esquerda, ok? Estão faltando quantos planos? 3 planos. O plano que passa aqui na frente anterior, o plano lá atrás posterior e o plano que está próximo da linha média, que vai ser o plano medial. Lembre-se, esses planos não cortam, eles delimitam. Tá. O nome do eixo vai receber o nome do plano de delimitação com que ele forma um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Vamos pegar esse eixo aqui e vamos transportar esse eixo para cá, para a articulação do ombro, tá? Então tá aqui, ó. A estrutura cilíndrica, ok? Passando pela articulação do ombro. Lembrando que essa estrutura faz apenas um único movimento, que é o movimento de quê? De rotação. Então, olhando aqui para o desenho, nós vamos observar que ele formou um ângulo de 90 graus aqui com o plano lateral esquerdo e um ângulo de 90 graus com o plano lateral quê? Direito. Lateral direito, lateral esquerdo formou um ângulo de 90 graus. Logo, esse eixo vai receber um nome. Qual é o nome desse eixo? Eixo látero, o quê? Lateral. Por que eixo látero lateral? Porque ele pegou um plano lateral e pegou o outro plano lateral, por isso o eixo látero lateral. Ok? Agora olha só para os meus olhos azuis, não vá confundir. Vamos imaginar que isso aqui seja o quê? O eixo látero lateral. Vamos colocar esse eixo, pessoal, na articulação da onde? Do ombro. Então está aqui. Qual é o único movimento que esse eixo faz? De rotação, sentido horário, anti-horário, ok? Extremidade bate na lateral direita, extremidade bate na lateral esquerda, dentro da posição de referência, que é a posição anatômica. Fechou? Beleza, olha só agora. Vamos entender aonde que está o plano de movimento. Bom, vamos pegar essa lapiseira, ok? Vamos acoplar essa lapiseira ao eixo. Então tá aqui. Acoplei, certo? Quando eu faço o giro no sentido horário e anti-horário, perceba que essa lapiseira se movimenta. Se você olhar nesse sentido, o movimento é esse, ó, para lá e para cá. Então, esse movimento é parte do segmento corporal. Então, vamos imaginar que eu estou aqui com a região do braço, ombro.
Quando eu faço flexão e extensão, ó, ele vem para frente, para trás, para frente, para trás. Esse movimento que a caneta faz aqui, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, ok? Então, está tendo o macro movimento. E que plano de movimento? Então, nós vamos pegar um caderno, alguma coisa plana, e vamos colocar aqui. Lembra que o movimento ele não pode bater, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser paralelo. Então, olha só, para esse eixo, quando ele faz a rotação, que eixo é esse? Lateral. Quando ele faz o seu movimento de rotação, ele movimenta o segmento corporal, e esse segmento corporal está obedecendo o quê? Está paralelo a esse plano. Que plano é esse que está aqui? O plano sagital. Então, para o movimento de flexão e extensão do ombro, o eixo é lateral, porque forma um plano de 90 graus com os planos de delimitação. E outra coisa, forma um ângulo de 90 graus também com quem, pessoal? Também com o plano de movimento, que são os planos de secção, só que aqui nós estamos olhando para ele como movimento, ok? Fácil ou difícil isso, pessoal? Ó, mamão com açúcar. É treinar, é prática. Vamos olhar para o desenho aqui e dar um outro exemplo, tá? Então, olha só, um outro exemplo do desenho. Vamos pegar aqui o eixo que bate aqui no plano superior, ele segue na articulação do ombro e bate aqui. Esse plano superior também é chamado de cranial e aqui é chamado de caudal. Então, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus. O nome deste eixo chama-se eixo crânio-caudal. Pega aí a caneta, o pincel, que é o eixo, coloca ele nesse sentido, crânio-caudal. Gira ele, ó, movimento de horário anti-horário, movimento de rotação. E coloque acoplado aí o nosso segmento corporal, né? Então vai estar aqui. Não sei se vai segurar, não. Vou ter que segurar com o dedo aqui. Ó, mas está aqui. Quando ele faz esse movimento, ó, de rotação, ó. Então o movimento está aqui, sim ou não? Então vou pegar agora o plano e vou colocar, ó, no mesmo sentido, tá vendo? Que plano é esse que corta o corpo em duas partes, superior e inferior? Transversal, muito bem, garoto. Então, esse movimento do ombro, que acontece nesse sentido assim, ó, que chama-se adução e abdução horizontal, o plano de movimento é o plano transversal, chamado de horizontal. Fechou? Fácil ou difícil? Ó, e o eixo é o eixo crânio-caudal. Vai a dica. Pessoal, eu gosto sempre de estudar o movimento, de descobrir o plano de movimento, como que esse movimento está acontecendo, achando primeiramente o eixo. Por isso que, antes de explicar o plano, a gente está estudando o eixo. Porque se você entende o eixo, você acha o plano. Faz sentido isso para você? Então vamos lá. Recapitulando, o eixo é algo cilíndrico, imaginário, que está nas articulações. O único movimento do eixo é um movimento de rotação, sentido horário anti-horário, ok? Tem duas extremidades, no qual ele vai bater formando um ângulo de 90 graus com os planos de delimitação, e daí eu tiro o nome do eixo, ok? E o nome do plano de movimento é no sentido que nós temos aqui, da lapiseira, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Pelo menos aqui. Então é nesse sentido, tá? Aí, ó. É só saber o sentido. Ele tem que bater no plano? Não, ele tem que ser paralelo ao plano. Daí você conseguiu entender o que é o plano de movimento. Fechou? Fácil ou difícil? Isso é treino. Você pega uma articulação do ombro, depois o cotovelo, você pega a articulação do punho e vai estudando os eixos que tem ali. Pode ser que essa articulação tenha os 3 eixos, como tem. Então o nome dela é triaxial, segundo o grau, né, os graus de movimento, né? Então você tem 3 graus de movimento. Fechou? Pode ser que tenha 2 apenas, então ela é biaxial. Ou se tenha 1 só, então ela é monoaxial. Claro, quanto maior o número de eixos, maior a possibilidade de movimentos. Mas isso vai ficar para estudar para uma próxima aula. Só para fechar esse assunto, vamos aqui olhar, deixa eu apagar primeiramente a lousa, e aqui mostrar para vocês uma tabelinha. Essa tabelinha você pode fazer como dever de casa, ok? Mas vão aqui te ajudar inicialmente.
Esses planos que ele chama são os planos de movimento, ok? Então você tem um plano de movimento sagital, frontal e horizontal. Ele está dando um exemplo aqui que é justamente a articulação do ombro, com as setas dizendo os movimentos e aqui respectivamente os eixos, tá? Mas olha só, o plano de movimento e o respectivo movimento. O que você vai fazer em casa para treinar? Ver, por exemplo, dorsiflexão e flexão plantar do pé, né? No caso lá do pé, mas aqui, dorsiflexão é quando o dorso do pé sobe. E flexão plantar, quando a planta do pé desce. Que eixo que tem ali? O eixo que tem ali é o eixo que está aqui, ó. Imagine que é o pé, né? O eixo que está aqui, né? Sim ou não? O eixo está aqui, ó. Quando ele faz isso, sobe. Quando ele faz isso, desce. Lateral direito, lateral esquerdo. Eixo lateral e lateral. E qual é o plano? É só ver aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, ó, o plano é o plano sagital. Tá vendo? Então veja, para o plano sagital, para o plano o quê? Sagital. Qual é o eixo? Para o plano sagital de movimento, ó. Plano sagital de movimento, o eixo sempre será lateral. Então o eixo será lateral, ok? Para o para o plano frontal, é só pegar aqui, ó, coloca o plano frontal, tá aqui, ó, plano frontal, pá, tá? A lapiseira, ó, que é o nosso movimento, sim ou não? Aqui o mais grosso é o eixo. Então ele tem que ser paralelo aqui, ó, paralelo. Então pega isso aqui e coloca, ó. Qual é o nome desse eixo? Ele vai bater no plano anterior e posterior. O nome do eixo ele é o quê? Antero, o quê? Antero posterior. E o horizontal, pega o plano, gente. Não fica só pensando, pegue, coloque aí, tente observar como essa dinâmica acontece. Então o transversal horizontal está aqui, ó. A lapiseira tem que ser paralelo, né? Ó. E ela forma um ângulo de quantos graus a lapiseira aqui, ó? Com o eixo 90 graus, né? E aqui, ó, e o eixo também bate aqui, ó, né? Ó, então tá aqui, ó, 90 graus, né? Ó, quando eu faço esse movimento aqui, ó, paralelo, ó, como é que tá meu eixo? Tá subindo, vai bater no plano cranial e tá descendo no plano caudal. Como é que é o nome desse eixo que realiza os movimentos para os planos de movimento horizontal? É o eixo crânio-caudal. Pessoal, de verdade, olhe para os meus olhos azuis. Fácil ou difícil? Não, não é difícil. É treino. Então o que você vai fazer? Você vai treinar. Você vai pegar lá o livro de cinesiologia, pegar o material, ok? Vai fazer o quê? Vai treinar em cima disso. A dica, eu gosto sempre de fazer isso. Achar o eixo. Se eu acho o eixo, eu acho as demais situações. Então o foco está no eixo. Embora o assunto tenha sido dessa aula plano de movimento, a gente só entende o plano de movimento se entender o quê? O eixo. Deu para entender tudo isso? Ok? O material de referência que eu utilizo é desse livro aqui maravilhoso, Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético, Fundamentos para a Reabilitação, ok? Fantástico esse livro, hein, pessoal? As imagens que eu utilizei estão nesse livro, tá bom? Dá o seu like, dá a curtida, comente, diga se está funcionando ou não essas videoaulas para você, se está servindo, se você está conseguindo entender. Interage comigo lá, se inscreve no canal, tudo bem? Nunca se esqueça de uma coisa, sempre respeito e dignidade primeiramente com você mesmo. Deu para entender? Até a próxima. Tchau, tchau.